Que privilégio estar aqui mais uma vez, acho que é a quarta vez, né, desde que estamos nesse tempo no Brasil, que temos o privilégio de estar aqui com vocês. Que bom é estar entre irmãos e entre amigos. Estar na família de Cristo é o que nos faz feliz no serviço do Senhor, saber que nós não estamos só, mas que nós temos a companhia de irmãos de fé, que lutam pela mesma causa, que perseveram no mesmo Evangelho, para quem as verdades das Escrituras não são tão novidades assim, não é verdade? Nós temos o nosso coração todos os dias exortados pela palavra. Irmãos, está aqui comigo a minha esposa, a Sara. Juntos servimos no campo missionário nos últimos 9 anos, e esses 2 anos de Brasil, né, fomos para o Kosovo e Albânia, os irmãos acompanharam tudo isso, toda a mudança de campo que aconteceu na primeira saída do Kosovo, o fechamento do visto para os nossos filhos, e toda a questão da pandemia não permitindo com que nós entrássemos, nem para tentar uma última vez a aplicação do visto para os filhos. Aí fomos para a Albânia, auxiliamos lá na plantação de uma igreja, ficamos lá nesse período até agora, até virmos ao Brasil, e aprove ao Senhor que na nossa vinda para o Brasil, o nosso pedido de serviço na Grécia fosse aprovado. Fizemos um planejamento junto à Agência Presbiteriana de Missões Transculturais, apresentamos o nosso projeto e o projeto foi então aprovado. O projeto estava maduro, o nosso relacionamento com a igreja grega estava mais consolidado do que da última vez que estivemos no Brasil e também apresentamos o mesmo projeto com as mesmas intenções, mas aprove ao Senhor que naquele tempo algo fosse nos direcionado de uma outra forma. E que bom foi passar esses últimos anos na Albânia e fortalecer os laços com a igreja grega a partir do país vizinho. Estivemos, então, na Grécia e conhecemos mais profundamente a igreja, servimos por um tempo lá junto com eles, num período que estivemos lá como família, e de lá para cá o nosso relacionamento com eles vem crescendo, a ponto de, quando apresentamos o projeto foi construído a 2 mãos, né? Usar a minha como sendo a minha e a sua, né, amor? E do lado da igreja grega, a vida do pastor. O pastor Sóteres é o pastor da igreja lá, pastor da igreja local. E juntos, então, construímos esse projeto, com fases muito específicas, que envolve serviço na universidade, a evangelização, depois a integração, que é um serviço para dentro da igreja. A igreja grega sofre os mesmos desafios em níveis diferentes da igreja brasileira, múltiplas culturas presentes dentro da igreja. E aí surge aquele questionamento, né? Vamos fazer culto em espanhol, culto em inglês, culto em diversas línguas. Como queremos servir em um ambiente tão presente de tantas culturas? E a igreja grega passa por isso. Vocês presenciaram quantos refugiados adentraram a Europa a partir da Grécia. Isso não é novidade para a igreja grega. A igreja de Tessalônica, ela teve o seu primeiro orfanato por causa dos refugiados que fugiram da Turquia. Então, é uma igreja acostumada a servir aqueles que estão passando por crises humanitárias, principalmente os irmãos de fé, acolher esses irmãos e nutri-los do Evangelho. Então, temos esse desafio junto com a igreja, que é manter a igreja unida. Múltiplos povos, múltiplas culturas, celebrando a Deus no mesmo corpo em Cristo Jesus. Então, é trabalhar junto com o pastor local para que isso se torne cada vez mais sólido. Nada melhor do que um estrangeiro junto lá, né? Para poder, com toda a limitação, auxiliá-los nesse momento. Terceira característica desse projeto é um serviço para servir aos próprios gregos. Ao mesmo tempo que servimos as nações, olhamos para as necessidades da comunidade local, da própria cidade, os desafios que a cidade apresenta, o crescente ateísmo no meio dos jovens, uma linguagem progressista que ataca a igreja de dentro para fora e de fora para dentro, essas pressões que no Brasil também nós sofremos, mas na realidade europeia isso está multiplicado a uma escala um pouquinho maior. Então, temos esses desafios. Orem por nós. Aprove ao Senhor que depois de 24 meses de espera, no dia 4 de junho, dessa última semana, né? Às 4h30 da manhã, até às 5 horas, eu não lembro exatamente o momento, o meu celular, que sempre fica em silencioso, fez um barulhinho. Aquele barulhinho que, quando o sono está leve, você ouve. E eu peguei o celular e fui olhar o que estava acontecendo. Que barulho é esse? Será que é o meu despertador?
algo que está lá longe, eu estou ouvindo muito baixo, tinha um e-mail. E eu cliquei no e-mail e estava escrito assim, visto religioso aprovado. Glória a Deus. Depois de 2 anos de espera, nós já estávamos como quem tínhamos o último fôlego de vida para lutarmos um último momento e depois aquietar o coração e dizer, Senhor, não vamos lutar mais. Estávamos exaustos e colocamos como data limite dia 1º de junho. Falamos em 1º de julho. Se em 1º de julho as coisas não acontecerem, nossa postura familiar é de aquietar o coração no Brasil e vamos servir a partir do Brasil, a igreja no Brasil, e Deus há de nos usar dessa forma. Mas aprove o Senhor abrir as portas, antes que o nosso ânimo pudesse ser tão fragilizado. Deus nos socorreu na nossa angústia. Deus nos alcançou onde nós não podíamos fazer mais nada. Nós já tínhamos feito tudo. A igreja do lado de lá também já havia feito tudo. Dependíamos não do governo, como nunca dependemos, mas dependíamos daquele que governa sobre todos os governos. O Senhor que se assenta soberanamente no trono. E Ele ouviu o nosso clamor. Aprove liberar o meu visto, e junto com o meu visto, o da Sara e o da Isa, e para o Luca, acolhê-lo via universidade. Quer dizer, eu vou servir dentro da universidade, meu filho vai estar lá dentro estudando. Então, vamos ser 2 mãos trabalhando para edificar os jovens, auxiliar os jovens da igreja no ambiente universitário, onde eles são confrontados com a realidade que vocês sabem, desafiadora do mundo acadêmico, e nós vamos ser irmãos em Cristo lá dentro, para poder nutri-los espiritualmente, consolá-los, aconselhá-los. Que Deus nos use, irmãos. Ore pela nossa família. Agora é a última pernada que a gente fala, né? É o momento de aprontar as coisas para ir. Nós estamos contando, sendo assim, bem ousados, que no final de setembro nós já estejamos lá. Por quê? Nós temos que organizar as coisas aqui, né? Deixarmos tudo pronto, os orçamentos para o projeto tem que estar tudo encaixadinho, e nós temos aqueles gastos iniciais, quando se vai para o campo, aquele gasto maior de chegada. Mas nós sabemos que Deus supriu durante os últimos 9 anos, é o Deus que continuará provendo, como cantamos aqui. E nós cremos que Deus faz isso, porque a obra dele não é nossa. Amém, queridos? Eu queria que você se alegrasse comigo, mas fazer isso através das Escrituras é muito melhor, é muito mais edificante. Eu quero que você abra a sua Bíblia comigo no livro de 1 Timóteo, na carta de 1 Timóteo, que Paulo escreve ao discípulo amado, capítulo 4, versículo de 1 a 5. Depois nós vamos para a carta de Paulo, a segunda carta a Timóteo, no mesmo capítulo, capítulo 4, mas os versículos eu aponto depois. Agora, 1 Timóteo, capítulo 4, versículos de 1 a 5. A palavra do Senhor diz assim, ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem a espírito enganadores e a ensino de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentira e que têm cauterizado a própria consciência, que proíbem o casamento e exigem abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos, com ações de graças, pelos fiéis e por quantos conhecem plenamente a verdade. Pois tudo que Deus criou é e recebido com ações de graça, nada é recusável, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. Praticamente o mesmo conteúdo, praticamente a mesma orientação, Paulo vai repetir na segunda carta a Timóteo. Eu quero que você abra a sua Bíblia em segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículos de 1 a 5. Esse mesmo. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra, insta quer seja oportuno, quer não. Corrige, repreende, exorta com toda a longanimidade e doutrina, pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade,
entregando-se às fábulas. Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições e faz o trabalho de um evangelista. Cumpre cabalmente o teu ministério. Glória a Deus por isso, meus irmãos. Glória a Deus, porque esta é a orientação que Deus dá a Paulo para que ele passe ao discípulo amado. Isso está registrado para a minha e para a sua edificação, para a nossa exortação, para a nossa confiança, para o nosso viver diário na vida familiar, na vida eclesiástica, naquilo que está relacionado à dedicação na palavra e naquilo que está relacionado à conduta que temos que ter nos últimos dias. Veja, esse é o tema, inclusive, do que eu quero tratar com vocês hoje. Vida, palavra e conduta nos últimos dias. É isso que Paulo está orientando a Timóteo. As duas cartas que nós lemos, alguns versículos na primeira, alguns versículos na segunda, ambos no capítulo 4, foram escritos em um prazo de 6 anos entre elas. Timóteo é o discípulo amado enviado por Paulo para ser o pastor da igreja de Éfeso, hoje Turquia, mas na época Grécia. Vamos lembrar que o ambiente da casa de Timóteo era um ambiente judaico-grego. Ele era filho de mãe judia, mas de pai grego. Deus, então, o leva a estar ao lado de Paulo. Ele, então, se dedica a acompanhar Paulo nas viagens missionárias. Ele é tomado de zelo de Deus para cuidar da igreja, sendo um jovem, cheio de intrepidez e ousadia, chamado por Deus para cuidar das ovelhas de Deus, conforme o modelo de Deus. Por isso, Paulo o exorta, mesmo sendo jovem, para que ninguém ultrapasse os limites da fé e o despreze por causa da sua mocidade. Porque ele é um homem santo e piedoso, apesar da sua pouca idade. Que ninguém ignore o dom de Deus que é nele, porque é Deus que o chamou, é Deus que o levantou, e ele está sendo capacitado por Deus para servir o povo de Deus. Agora, preste atenção, o nome Timóteo para nós pode não significar tanta coisa, mas em grego, este nome é a junção de duas palavras. Timi, que é o início do nome, significa valioso ou precioso. E Theos é Deus, precioso para Deus, valioso para Deus. Irmãos, Timóteo tinha recebido heranças da aliança da sua avó, firmado os mesmos valores pelo temor da sua mãe. É geração após geração, Deus passando o temor do Senhor de mãe, de avó para mãe e da mãe para ele. O Evangelho chega nele, no mínimo, há 3 gerações. O que mostra que para mim e para você não há desesperança naquilo que estamos semeando nas nossas futuras gerações. Podemos estar semeando em choro e lágrimas, mas haverá um período de colheita. Aquilo que é precioso e valoroso para Deus precisa ser lançado no coração e confrontar os ouvidos e a conduta dos nossos filhos, para que as nossas gerações não sejam engolidas pelo comportamento do mundo, mas que eles possam ser nutridos de dentro para fora, para no temor do Senhor e na sensatez das Escrituras se opor aos valores desse mundo. Agora, se não nutrirmos eles com o Evangelho, se não dermos a eles o leite espiritual, para a criança você não dá feijoada, meu irmão. Para a criança você dá leite espiritual. Não há o que temer, não há o que justificar porque as crianças vão ficar aqui conosco. O culto é multigeracional. O culto fala ao pequeno e fala ao adulto. O culto fala ao mais velho e ao mais novo. O culto fala ao mais intelectual e àquele que não teve possibilidade alguma de formação e de conhecimento extra. O culto ultrapassa as línguas, as nações, os reinos, os tempos, porque é a palavra de Deus. Não há o que temer, não há o que justificar. Aquilo que me edifica, edifica você. Aquilo que me confronta e me exorta como pecador, exorta e conforta e consola o teu coração. A razão de estarmos em pé não é a nossa própria força.
A razão de estarmos em pé é porque Deus nos firmou em uma rocha que é muito maior do que nós. Essa rocha é Cristo Jesus. A razão da nossa casa não ruir não é o nosso zelo, ainda que devemos ter. Não é a nossa muita força, ainda que possamos ter. Mas é a rocha mais preciosa que sustenta essa casa. É porque ela está firmada em algo muito mais elevado do que nós. Queridos, voltando para o primeiro texto que lemos, 1 Timóteo 4, versículo de 1 a 5, se você puder manter a sua Bíblia aberta, eu creio que vai ajudar no acompanhamento. Nós vamos passear por esses três conceitos, ok? Vida é algo particular, é algo pessoal, mas também é algo comunitário. É algo que realizamos individualmente, mas é algo que exercitamos no ambiente familiar e na congregação. Vida. O segundo conceito que iremos trabalhar é o conceito de palavra. Ou seja, a nossa vida precisa ser direcionada pelas Escrituras, e não o contrário. Não devemos ajustar as Escrituras à nossa vida, mas devemos ajustar a nossa vida às Escrituras. Devemos corrigir as nossas vidas pelas Escrituras, e não o oposto disso. E o terceiro, pensarmos qual é a nossa prática, já que estamos vivenciando os últimos dias. Já que há no nosso tempo aquilo que o próprio texto denuncia. Talvez até de uma forma mais avassaladora nesses últimos tempos do que no primeiro século da igreja cristã. Devemos estar atentos à palavra, porque ela nos orienta sobre como viver nesses tempos e como não viver. A primeira expressão que Paulo usa a Timóteo, de forma muito rasgada e muito clara, é que nos últimos dias haverá aqueles que abandonarão a fé. Estavam entre nós, mas não eram dos nossos. Você já deve ter observado que tem pessoas que elas mudam de lugar, mas elas não mudam de vida. Elas deixam de estar em um lugar e passam a estar em outro, mas elas não tiveram a transformação que procede do coração. Não houve uma obra regeneradora que fez uma mudança de dentro para fora. Há uma tentativa de mudança de fora para dentro. É usar a palavra para tentar melhorar o comportamento. Mas o que o Evangelho nos ensina é que a vida cristã genuína, fruta do novo nascimento, é algo que Deus opera em nós. Não é algo que nós produzimos. Não dá para fazer crentes. Quem produz a nova vida é o Espírito Santo. Nós devemos pregar o Evangelho, mas quem opera no coração o fruto de arrependimento, não somos nós. É o Espírito Santo através da palavra que foi proclamada. Aqueles que apostatarão estão no meio de nós, mas nunca nasceram de novo. E eu quero abrir os seus olhos para esse estilo de vida no meio da igreja. Que Deus tenha misericórdia. Que Deus tenha misericórdia. Porque no meio de nós há aqueles que não são crentes. Há aqueles que frequentam a igreja, mas nunca nasceram de novo. Pode, inclusive, estar em algum cargo eclesiástico. Pode até ter simpatia da congregação. Mas diante de Deus são reprovados. Deus não se agrada, porque o que fazem não procedem da fé. E sem fé é impossível agradar a Deus. Talvez agrade os nossos olhos, talvez nos atraia por causa do status social que essa pessoa possui, por causa da forma que ela fala, bajuladora, agradável, mas não é fruto de um coração transformado pelo Espírito Santo. Que Deus tenha misericórdia de nós. Que se isso está acontecendo no seu coração, você se arrependa. E que seja tomado de temor do Senhor. E não de temor dos homens. Porque o temor dos homens nos faz mudar o comportamento para agradar as pessoas. Mas o temor do Senhor faz com que a razão do nosso comportamento seja o temor, aquilo que é mais importante, a pessoa de Deus e a glória de Deus. Pessoas se apostatarão da fé. E nós estamos vivendo em uma comunidade cristã. E nós estamos vivendo em uma família da aliança. Irmão, em primeiro lugar, pastoreie a sua família. Olhe para dentro da sua casa. Olhe para dentro do seu próprio coração. Sonda o seu coração. Se está impossível para você sondar a si mesmo,
peça a Deus que sonde o seu coração. E que se houver algum caminho mau, faça como o salmista, que o Senhor retire este caminho mau. Que o Senhor lhe fortaleça de dentro para fora, para que uma obra de Deus seja produzida em você. Não podemos viver na face de Deus, construindo essa vida a partir dos recursos deste mundo. Só podemos entrar diante da face de Deus, mediado pelo Cordeiro de Deus. Seu próprio sangue não é suficiente. Suas próprias obras são recusadas por Deus. A sua melhor obediência cheira como esterco diante do Senhor. A única obediência que serve a Deus é a obediência do seu Filho, que foi obediente até a morte, e morte de cruz. Porque amor nas Escrituras tem a ver com obedecer. Amor nas Escrituras não tem a ver com sentimento. Está chegando agora o Dia dos Namorados, né? Muita gente celebrando, estou namorando, estou casado, vou levar minha esposa, meu noivo, minha namorada para um jantar, alguma coisa assim. Mas muitos desses relacionamentos vão vir a naufragar, porque eles estão sustentados pela aparência de relação. Aquilo que aparentemente parece ser sóbrio, bom, agradável, mas no fim não é. Porque não é nutrido pela obediência ao Senhor. Porque a razão do sustentar daquela família não é Cristo Jesus. É uma casa indo a passos largos em rebelião a Deus. Queridos, últimos dias, versículo 1, Paulo amplia o que é esse espírito apóstata. E ele qualifica de duas formas. Em primeiro lugar, obedecerão não a Deus, mas a espíritos enganadores. O que regula a vida dessas pessoas, para reconhecer um apóstata, é olhar o que regula a conduta dele. O que o faz abrir os olhos em temor. O que lhe chama a atenção, o que traz pavor ao coração. O que lhe agrada aos ouvidos. O que ele gosta de ouvir. Espírito enganadores. Ele se afasta do genuíno evangelho, mas ele gosta de um evangelho azeitado. Sabe aquele evangelho que você coloca Cristo mais alguma coisa? Cristo mais um profeta? Cristo mais isso? Cristo mais aquilo? Isto não é evangelho. Evangelho é somente Cristo. É exclusivamente Cristo. Todos aqueles que estiverem andando com Cristo mais alguma coisa, são reprovados por Deus. Estão andando no espírito do engano. Precisam ter os olhos abertos. Você precisa abandonar este ídolo e se apegar exclusivamente à pessoa do seu Redentor. Isso daqui ele está falando a uma comunidade em Éfeso que juntava culto pagão com culto a Deus. Que os apóstatas iam no templo pagão, consultar a profetisa do templo, participar da mesa da profanação e depois vinha para o culto. Eu sei que nos nossos dias isso não acontece. Me perdoa o tom de ironia. Certamente no nosso meio não há pessoas que de segunda a sexta o bicho pega, mas que de domingo está na igreja. Espírito apóstata, espírito do engano. Falam de uma verdade e não conduzem a sua vida por esta verdade. É um espírito muito religioso, irmãos. É agradável até ouvir essas pessoas em algum tom, porque parece ter tonalidade de zelo e cuidado, mas não é zelo e cuidado, é desejo de controlar as pessoas pelo seu discurso. Essas pessoas são altamente manipuladoras. Cuidado, cuidado. Segundo lugar que o versículo 1 diz, é que eles seguem não somente os espíritos enganadores, mas aqueles que promovem o engano, os ensinos de demônios. O que as Escrituras estão deixando claro é que se houver outra revelação, sem ser Cristo Jesus, se houver algo acrescido ao Evangelho, se tiver que ser Evangelho mais alguma coisa, não é a mensagem de Cristo Jesus. Porque se vier ainda que um anjo vindo do céu, e você trazer outra revelação, que seja anátema, maldito. Evangelho não é nem tirar algo, e nem acrescentar algo.
Por isso que a razão da pregação do Evangelho é o que Deus quer dizer, da forma que Deus quer dizer, para que o povo de Deus seja alimentado. Porque o alimento vem de Deus, para o povo de Deus, do jeito de Deus. A resposta toda está no nosso Senhor. A nossa vida toda gira em torno do nosso Senhor. Cada um, meu irmão, é guiado por aquilo que crê. O coração é conduzido por aquilo que crê. O coração se consola por aquilo que crê. Olha o salmista: por que está abatido a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois eu ainda o louvarei. Há um desespero no mundo, há uma aflição por estar do lado de cada eternidade, há uma angústia, há uma ansiedade que tenta tomar o controle das nossas emoções e do nosso coração, mas nós ministramos ao coração inquieto à luz das Escrituras. Acalme-se. A resposta para a aflição do coração aflito é descansar em Deus. Versículo de número 2, dessa primeira parte: o espírito deste tempo, dos últimos dias, promove hipocrisia e mentira. Hipócritas são aqueles que proclamam sem viver. E os que mentem são os que promovem ao Evangelho, distorcendo o ensino das Escrituras. Lembra lá no Éden? A serpente é um bom exemplo de um distorcer da mensagem do Evangelho. O que Deus disse? Certamente vocês não morrerão. E o espírito do engano toma conta do coração, porque a fruta era agradável aos olhos. Parece ser bom. O paladar está desejoso, agradável aos olhos, de boa aparência. Meus irmãos, os filhos das trevas e os filhos dos homens, em Gênesis capítulo 6, se misturaram. A sequência disso foi dilúvio, foi juízo de Deus sobre a humanidade. Porque em jugo desigual não nasce semente santa. Jugo desigual não gera temor ao Senhor. Jugo desigual é fruto da desobediência do crente. A Deus dizer: case-se entre aqueles que possuem a mesma fé. E você diz: Senhor, vou brincar. Eu vou casar com ele, um dia ele se converte. Ou eu vou casar com ela, um dia ela se converte. E a palavra de Deus não é suficiente para alguns para dizer: freia o seu coração. Não coloque os teus olhos nessa mulher, nem neste rapaz. Não agarre a ele o seu coração. Volte os seus olhos para dentro do temor do Senhor, da comunidade dos filhos de Deus, e encontre lá aquilo que vai edificar a sua alma, o fruto da sua aliança. Queridos, cuidado com o espírito de hipocrisia. Hipocrisia diz algo e faz outro. Hipocrisia ensina uma coisa, mas às escondidas a vida é outra. O discurso parece bom, mas a vida é podre. A hipocrisia coloca fardo pesado demais para que as pessoas possam seguir, para nutrir na pessoa de quem fala aquela exaltação. Você olhar aqui para o púlpito e falar assim: nossa, esse pastor. Esses dias nós tivemos que corrigir um casalzinho que veio fazer um elogio para nós, né? Ele chegou de uma forma muito gentil e falaram assim: nossa, eu quero ser como vocês. Falei: calma lá. O que você está achando que nós somos? Casal perfeito? Sem briga? Meu irmão, estou mais de 25 anos, mais de 22 anos com a minha esposa, quase há 23 anos nos conhecemos. 25, né? Não errei, não. Imagina. 25 anos. 25 anos de conhecimento. Você acha que a gente não teve discussão? Você acha que nós não temos briga? Você acha que o nosso lar não é atacado como o seu? Você acha que nós não lutamos as mesmas batalhas que você luta? Às vezes, irmãos, nós queremos ídolos para adorar. Isso é hipócrita. Isso não é bíblico. Os nossos olhos têm que estar colocados no Senhor. Homens santos, homens piedosos, mulheres santas, mulheres piedosas, Deus colocou no meio da igreja para ajudar aqueles que estão crescendo na fé a terem referenciais dentro da comunidade e olhar e dizer: que bênção esse irmão, quero ser como ele. Mas não no sentido de uma idolatria, mas no sentido de serviço aos santos. Nós não podemos ter espírito hipócrita, não podemos ter um discurso de fé
e uma prática de não fé. Não podemos dizer, irmão, confia no Senhor. Aí amanhã você não confia no Senhor. Aí diante de uma má notícia, você não confia no Senhor. Mas para falar para as pessoas, você diz, confia no Senhor. Se o meu discurso é confie no Senhor, ele é da boca para fora e da boca para dentro. Isso não é hipocrisia. Porque as duas coisas estão conectadas. Vida e palavra. Hipocrisia é quando a vida está desconectada da palavra. A vida de um jeito, a palavra é de outro. Cuidado com isso. Líderes nos últimos tempos têm agido dessa forma. Eles possuem uma consciência cauterizada. Olha que interessante. Consciência cauterizada, eles possuem a própria consciência. Significa uma mentalidade, uma característica comportamental que os bloqueia de ouvir a voz das Escrituras. Qual é a conduta deles? A Escritura diz isso. Não creio. Não pode ser isso, não. Deve estar errado. Eles questionam com Deus a própria palavra de Deus diante da face de Deus. Porque eles são impossibilitados de orar a oração que eu e você devemos orar todos os dias. Seja feita, Senhor, a tua vontade. Nos céus e na terra. Eles estão impossibilitados porque a vontade de Deus os confronta. Eles querem fazer Deus fazer a sua vontade. Como que eu manipulo Deus, meu irmão? Dá para usar um salzinho grosso, dá para usar um copo de água ungida. Como que eu manipulo a vontade de Deus? Esse é o interesse dos últimos tempos. Mas a vontade de Deus não se manipula, a vontade de Deus se estabelece. De cima para baixo, de dentro para fora, no meio do seu povo e entre as nações. Deus nunca perdeu o controle de absolutamente nada. Nada. A sua casa está passando por momentos difíceis? O seu coração está inquieto? A noite parece longa demais porque o sono já se foi? O seu refrigério é o Senhor. A palavra para o seu consolo e para o seu conforto é deito e pego no sono, porque o Senhor está comigo. Ele é o meu pastor. Ele é o meu refrigério. Ele é que me conduz às águas tranquilas. Ele é que me conduz pela justiça. Ele é que me faz levantar altaneiramente, não com espírito orgulhoso, mas como aquele que anda por fé e não por vistas. Queridos, versículo 3 diz que este espírito dos últimos tempos tem uma prática de controle muito grande. Olha a prática deles na época de Timóteo. A abstinência de alimento, a abstinência de casamento e distorção da verdade. Percebe o espírito desses apóstatas? Desses homens que se dizem crente, mas não são? Que vivem no meio da igreja, mas não para edificar a igreja, mas para destruir a igreja? A tentativa deles é adentrar na minha e na sua vida, não para nos fazer conduzir a nossa vida conforme as Escrituras, mas para trazer normas de conduta para a nossa vida que não procedem da palavra. Vai casar? Casa não, hein? Não tive uma visão do seu casamento. Ó, Deus não me revelou. Não casa não, vai dar errado. São líderes que têm o interesse de que ele precisa saber de tudo, em todo tempo. São centralizadores, irmãos. Nós já vimos isso em governantes. E nós já vemos isso em líderes religiosos. Cuidado com esse espírito. Eu sei que pode parecer zelo, mas zelo é o bom pastor que vai atrás da ovelha perdida. Isso é zelo. É aquela que deixa as ovelhas no aprisco e busca a ovelha perdida. Isso é cuidado, isso é zelo. Manipulação, distorção e controle, isso é outra coisa. A igreja de Cristo é tratada como noiva. E a noiva de Cristo precisa ser alimentada. Precisa ser nutrida, guiada, conduzida pela palavra do noivo. Não bata na igreja de Cristo. Deixa que o bom pastor a corrija. Deixa que o noivo da igreja trate com ela. Deixa que o espírito da promessa que habita em mim e em você
possa fazer com que os devidos frutos de arrependimento floresçam por graça e misericórdia do nosso Deus, pelo trabalhar do próprio Deus. Não é por força, não é por violência, mas é pelo Espírito do Senhor. Precisamos nos sujeitar a Deus, porque de um lado nós temos esses líderes controladores, e de outro lado, irmãos, nós temos líderes que já lavaram as mãos, que desistiram de conduzir a igreja de Cristo do jeito de Cristo. Cuidado com isso. Versículo 4 e versículo 5 nos é apresentado o caminho de como nós podemos viver para a glória de Deus. Você quer conduzir a sua casa para a glória de Deus? A sua vida para a glória de Deus? Leve tudo o que você recebe em oração diante de Deus, pela palavra de Deus, porque nada que é recebido com ações de graça é recusável diante de Deus. Olha a correção que Paulo está fazendo. Cuidado com o espírito do engano, porque o que procede de Deus deve ser recebido com ações de graça. E aquilo que é recebido por ações de graça é santificado pela oração, porque é recebido pela palavra. É apresentado diante de Deus e consumido pelo povo de Deus e vivido pelo povo de Deus. Não se trata de pegar o erro e transformar, o engano e transformar em verdade. Não se trata de pegar algo errado e transformar em certo. Não é isso que o texto está dizendo. Não é pegar da mesa dos demônios e fazer como se fosse mesa de Deus. Não é isso que o texto está dizendo. O texto está dizendo sobre aquilo que Deus estabeleceu como casamento, faça conforme Deus estabeleceu. Aquilo que Deus estabeleceu para a alimentação do seu povo, siga as regras de Deus. Não invente, não acrescente outras coisas. Não faça abstinência fruto de um controle que as pessoas estão trazendo sobre a igreja. Vigie o teu coração. Não se prenda a essas coisas. Queridos, no segundo texto que lemos, 2 Timóteo 4, de 1 a 5, nós temos uma palavra que eu gostaria de destacar no primeiro versículo. Paulo, orientando Timóteo, diz assim, no final do versículo, pela sua manifestação e pelo seu reino. Ele está dizendo o seguinte, exorto você, peço encarecidamente a você, perante Deus e o seu Filho Cristo Jesus, que há de julgar a todos, vivos e mortos, pela manifestação do seu reino. A palavra manifestação aqui no texto é epifania. Epifania é uma festa que hoje, no continente europeu, entre os países como a Grécia, se comemora no dia 6 de janeiro. É chamado dia da aparição. Sabe quando há o batismo de Cristo? E ali se faz presente o Pai e o Espírito junto? O Filho está ali para ser batizado, o Espírito se faz presente em forma de pomba, e o Pai fala com uma voz que diz, esse é o meu Filho amado, a ele ouvi. Esse é um ato de epifania. Epifania é um termo que normalmente a gente ouve em português mais como teofania. É uma manifestação de Deus. Mas no sentido que Paulo usou aqui, ele está dizendo o seguinte, sabe o que Deus fez conosco, sua igreja? Ele fez o reino futuro se fazer presente agora entre nós. Nós temos bênçãos do reino futuro agora. Nós não temos todas as bênçãos ainda do reino futuro. Nós não temos a plenitude do reino futuro ainda, porque ela haverá de vir. Mas nós já temos manifestações deste reino aqui e agora. Por isso que Paulo vai dizer que uma das manifestações desse reino vindouro é o amor pela verdade. Queridos, nós podemos ter uma comunidade amorosa, e que bênção, né? Poder olhar no rostinho um do outro e sentir calor, sentir aconchego, sentir verdadeira preocupação, sentir genuíno amor. Não é fruto de falsidade, é fruto de uma comunidade que aprendeu a amar um ao outro, que tem olhar, os meninos cuidando das meninas, os mais velhos cuidando dos mais novos, os casados cuidando dos solteiros, relacionamento multigeracional dentro da igreja. Os meus filhos sendo tratados como se fossem os seus filhos como se fossem os meus. Porque temos preocupação como corpo. Isso é manifestação do reino vindouro, irmãos. É uma preocupação genuína de homens santos cuidando de outros, para que no corpo de Cristo todos estejam protegidos e blindados contra a mentira, contra o mal.
Por isso o amor à verdade. Eu sei que o espírito deste século é um espírito de relativismo. Pastor, o senhor tem a sua verdade, eu tenho a minha, e cada um tem a... Isso não é bíblico, meu irmão. Há um só mediador, há um só caminho, há um só Deus. Todas as religiões não servem. Todos os caminhos não levam até Deus. Nem tudo é verdade. É verdade para mim. Não, não é. Verdade é aquilo que procede das Escrituras. Verdade é aquilo que Deus diz que é verdade. Agora, olha outra manifestação do reino vindouro que se faz presente agora entre eu e você. Está no versículo 2. Ele fala para pregar a palavra, ele fala que é para pregar em qualquer tempo, para corrigir, para repreender e para exortar, e no final ele dá esse lampejo do reino futuro. Essa epifania, ele fala assim, com longanimidade e doutrina. Olha o benefício que nós temos. Deus nos nutre com toda a verdade que precisamos para servi-lo em integridade. Não despreze a doutrina. Ser uma igreja amorosa é muito importante, mas ser uma igreja fiel é muito importante. Em nome do amor não vale qualquer coisa. Em nome do amor vamos fazer qualquer culto, de qualquer jeito, porque Deus aceita qualquer coisa. Irmãos, Deus não aceita qualquer culto. Deus não aceita ser adorado de qualquer forma. Os verdadeiros adoradores adorarão a Deus com duas características principais. Em espírito, não é em mentira. Pode ser em espírito de engano. Pode ser em espírito manipulador. Deus não aceita. O que Deus aceita é muito maior do que eu e você podemos oferecer. Porque Cristo é a verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos... Quem nos libertou? Do império das trevas, do engano. É Cristo. A verdade é uma pessoa. Agora, não viva a doutrina de forma fria, meu irmão. Não seja um irmão com tanto zelo doutrinário que você se afaste das pessoas. Não seja um irmão que tenha tanto preciosismo teológico, que bom que você o tenha, mas que você perca o olhar de carinho, de amor e de compaixão que o nosso próprio Senhor tinha com a comunidade de Israel, que olhava para a comunidade como ovelha sem pastor. Se Deus tem te dado zelo pela doutrina, cuide das ovelhas de Cristo. Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Me amas, Pedro? Então cuida das minhas ovelhas. Pastoreia o meu rebanho. Amamos Cristo, amamos a doutrina, amamos. O termo que ele traz aí é longânimo. A palavra que ele usa é macrofimia, que significa, em português nós tínhamos essa palavra, chamava-se macrutimel. Significa algo que pode esticar, 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 esticar. Como uma paciência que parece que não tem fim. Como um espírito brando, que mesmo diante de um cenário que parece ser catastrófico, busca a sabedoria de Deus para discernir os espíritos e as épocas, para colocar a palavra de Deus da forma correta. Irmãos, nós podemos falar a verdade sem temor. Nós podemos falar a doutrina correta sem amor. Nós podemos falar a doutrina correta sem misericórdia. Nós podemos falar a verdade sem compaixão. E isso provoca destruição. Quantos aqui já foram afetados, uma vez ou outra, não precisa se identificar, por favor, mas pense aí comigo. Quantos de nós já fomos afetados por pessoas que nos disseram a verdade, mas sem misericórdia? E isso por algum tempo nos afastou da comunhão. Não entro mais naquela igreja. Não vou lá mais. Hoje você tem noção, o que foi dito é verdade, mas a forma como foi dita não é correta. Agora traz isso para dentro da sua casa, da minha casa, meu irmão. Quantas vezes nós exortamos os nossos filhos e nós fazemos a mesma coisa. Ensinamos o que é certo, mas sem misericórdia e sem compaixão, sem amor, sem piedade. Nós precisamos tomar cuidado. Indo para a parte final, versículo 3, diz que nesses últimos tempos, haverá um tempo em que não suportarão a sã doutrina. Eles vão se cercar de mestres, segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo
coceira nos ouvidos. E é interessante porque a palavra para coceira nos ouvidos significa excitar os ouvidos. Levar os ouvidos para ouvir o que o falso mestre diz, a ponto de dizer, uau, isso me agrada. Excitação pela mentira, pelo discurso da hipocrisia, pela distorção da doutrina. Pessoas que não suportam quando o púlpito flui uma mensagem bíblica, e ele diz, não suporto isso. Onde já se viu? Para que falar isso? Porque eles estão brigando com a verdade. Eles estão tomados por um espírito que eles precisam comprar para si mestres que falam o que eles gostam de ouvir. Porque muitas dessas pessoas se tornam sócios de alguns mestres. Seja sócio do meu ministério, pague aí uma taxinha tal. Opa, eu gosto de ouvir esse cara aqui, deixa eu virar sócio dele. Porque eu quero ele falando todo dia, quando eu ligar o rádio e a televisão. Aí você fala, mas é uma palavra totalmente diferente do que eu ouço na minha igreja. É um evangelho totalmente diferente do que eu ouço como evangelho sadio. Por que que o meu ouvido está se agradando dessas coisas? Irmãos, cuidado. Quando algo parecer novidade demais, tem duas possibilidades. Ou aquele homem que está falando é um gênio, ou ele é um corrupto, um mentiroso, um enganador. Ou ele está vendo coisa que nunca ninguém viu na história da igreja, então ele tem uma cabeça privilegiada, em 2000 anos de história ninguém ensinou aquilo, mas agora vem ele, o criativo da história, o homem fora de qualquer coisa, o disruptivo da história. E ele ensina coisa que nunca ninguém ensinou. A chance de ser engano é muito grande. Cuidado. Cuidado se você gosta de novidade. Coisas novas são boas quando produzem e quando são produzidas no temor do Senhor. Que bom que tenhamos progresso em diversas áreas da vida. Nós não somos contra o progresso. Nós somos contra aquilo que provoca coceira nos ouvidos. E que, causando coceira nos ouvidos, nos faz ir com o coração atrás dessas pessoas. Por último, meus queridos, vou encerrar por aí, tá? Versículo 4. Se recusarão a dar ouvidos à verdade. Essa expressão, recusar a dar ouvidos, significa que eles vão pegar a verdade e afastar deles. A verdade não tem lugar no ouvido deles. E eles vão se entregar a fábulas. A palavra fábulas aí é mitos. Eles vão se agradar, presta atenção você jovem, que está nesse mundo aí, não só de curiosidade, mas que está alimentando o seu ouvido, seu entendimento, suas leituras, se agradando e achando maravilhoso o mundo dos mitos. Mitologia nórdica, mitologia grega, você conhece mais isso do que a própria palavra. Corrige o seu coração, meu irmão. Você precisa ler as Escrituras. Os deuses gregos são todos profanos e são frutos da corrupção da imaginação humana. Todos eles estão despidos diante do Deus vivo e não são nada. São enganadores. Os deuses nórdicos, da mesma coisa. O panteão nórdico não serve diante do Senhor. Não importa de que linha venha esse misticismo, a orientação bíblica é foge das fábulas, foge dos mitos. Não se prenda a essa relação de um Deus que desce do céu, se relaciona com uma mulher, tem um filho, nasce um semideus, esse semideus é um grande herói que vai salvar o povo. Para com isso. Há só um Deus que se fez homem, que tomou as nossas chagas, e o seu heroísmo foi tomar as nossas dores, levar sobre si a maldição que estava sobre nós. E pelas suas pisaduras é que nós fomos sarados. O nosso herói não morreu de overdose. O nosso herói morreu na cruz. O nosso herói não cavalga sobre um cavalo alado, místico, e nem voa alto demais, com asas de cera, como diz as mitologias. O nosso herói se assenta no trono, soberanamente, e de lá aguarda o dia da sua vinda para buscar o seu povo. Queridos, que isso te faça viver uma vida para a glória de Deus. Que isso te faça se submeter à palavra. Só a palavra é suficiente, não acrescente nada a ela. E que isso te faça refletir sobre a conduta nos últimos dias. Cuida de ti mesmo. Cuida dos que Deus colocou sobre a sua responsabilidade. Segundo,
Alimente-se de uma boa doutrina. Alimente-se da palavra. Terceiro, mantenha a fé que você herdou, como um presente valioso do reino vindouro. Geração após geração. Os seus filhos têm discernimento de Deus. Não ignora que desde pequenininho Deus tem suscitado da boca deles o louvor. Não ignore que Deus tem trabalhado no coração deles o temor do Senhor, dentro da sua casa e às vezes apesar da sua casa. Muitas vezes através de você e outras vezes apesar de você. Porque somos pais imperfeitos, meus irmãos. E Deus, por graça e misericórdia, intervém para desfazer alguns erros que cometemos, e por graça e misericórdia, Ele atenua isso no coração dos nossos filhos, e dá discernimento para eles olharem e dizer, olha, o pai errou, mamãe errou, ainda que não confessaram, mas erraram. Tome um outro caminho, um caminho de genuíno arrependimento. Pior do que ter um rei, não ter um rei, é ter o rei errado no trono. Israel sabia o que era isso. Nos dê um rei, Senhor. Nos dê um rei. E Deus dá um rei conforme o coração do povo. E isso foi desastroso para a comunidade. Espera o que Deus tem para fazer. Aquieta o teu coração. Confia no Senhor. Ele fará infinitamente mais do que você possa pensar ou imaginar. E o nosso viver, irmãos, é por fé e não por vista. Que Deus faça isso no meu e no seu coração, para a glória dele. Deus nos abençoe.